Vamos aplaudir Jesus, Ele merece. Glória a Deus. Os irmãos podem assentar-se. Perguntei ao pastor Diego que quanto tempo eu teria para estar compartilhando com os irmãos a palavra de Deus. Ele disse, olha, fique à vontade, tem o tempo que você quiser. 9h30 todo mundo vai embora, né? Aí é brincadeira, né? Mas graças a Deus por essa oportunidade. Já estive aqui numa outra ocasião e agora tenho a oportunidade, o privilégio de estar aqui novamente com os irmãos, rever os irmãos, louvar a Deus com os irmãos também, por esta bonita igreja, pelo seu pastor, meu amigo, pastor Diego. Temos sempre em contato aí, ele sempre tem colocado as mensagens devocionais, todos os dias, tenho lido aí, viu, pastor, tenho acompanhado. Queremos louvar a Deus por essa semana que os irmãos estão empenhados aí, em plantar, semear, receber, colher, né? Para tanto, irmãos, nessa noite, eu quero compartilhar com os irmãos um texto que é bem conhecido. Sempre na hora né, o computador não funciona, né? Glória a Deus. Um texto que nós queremos compartilhar com os irmãos nessa noite é um texto de um salmista, é um salmo. Talvez os irmãos já leram esse salmo. E traz uma lição muito preciosa para o nosso coração. E o título que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é: por que os sem Deus prosperam e eu não? Está baseado no Salmo 73. Gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia. Vou pegar aqui o que eu... Salmo 73 é um salmo que a gente às vezes lê e às vezes não consegue entender direito, porque é um texto que compartilha um momento de crise de um grande homem. E crises todos nós passamos. O pastor Diego disse aqui na sua oração que nós que cremos em Cristo não cremos na crise, né? Nós não cremos na crise porque não estamos sujeitos à crise. Irmãos, esse salmo diz o seguinte, Salmo de Asaf. Eu vou ler na minha Bíblia, é a Bíblia, a linguagem de hoje, então talvez haja alguma diferença nas versões aí, né, irmãos? Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm as aflições que os outros têm. Por isso usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus que está no céu e com orgulho dão ordem às pessoas aqui na terra. Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam, Deus não vai saber disso, o Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim, eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado, pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castigas. Se eu tivesse falado como os maus, teria traído o teu povo.
Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. Eles são destruídos no momento e têm um fim terrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembras dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. E não podia compreender, ó Deus, era como um animal sem entendimento. Portanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honras. No céu eu só tenho a ti, e se tenho só a ti, o que mais poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que sempre preciso. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de ti. Faço do Senhor o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Amados irmãos, eu estava cursando quarto ano do curso de Direito. Então, eu decidi que aquela hora, estava no final do meu curso, decidi que aquela hora era o momento de eu ganhar dinheiro. Afinal de contas, com raras exceções, né, poucos pastores honestos e íntegros, servos do Senhor, ficam ricos. Então eu tenho sido fiel a Deus, mas eu preciso ganhar dinheiro. Então eu resolvi fazer o curso de Direito. Eu estava no meu quarto ano do curso de Direito, fazia estágio na Ordem dos Advogados, e eu, ainda fazendo o curso de Direito, a igreja, quando comecei o curso, decidiu pagar o curso de Direito para mim. Eu queria fazer o curso de Direito para deixar a igreja, mas eu não falei isso para a igreja, evidentemente, né? Eu falei para a igreja que eu ia fazer o curso de Direito, havia feito o vestibular, mas era uma faculdade particular. E a igreja então disse, olha, já que o nosso pastor vai fazer um curso, né, então vamos investir no pastor, nós queremos pagar o seu curso. E a igreja então pagava o meu curso. E no quarto ano eu me preparava então já para o final, o último ano do curso. E eu, então, estacionei num posto de gasolina e encontrei um colega, um pastor. Ele era colega na cidade, havia feito também um curso de Direito. Então, começamos a conversar e ele me chamou e disse assim, Nagir, vem cá. Está vendo esse carro aqui? Era um Ômega recém-lançado, né? Último tipo. Quem tinha um Ômega naquela época era o cara, né? Era top. Está vendo esse carro aí? Sabe quando que você vai comprar um desse? Com salário de pastor? Nunca. E tem mais, acabei de comprar um caminhão. Estamos montando uma empresa de transporte de álcool. Eu comprei um caminhão tanque. E vamos montar uma frota. Esse carro eu ganhei numa causa. Eu quero dizer para você o seguinte, eu quero convidar você, eu quero que você venha trabalhar comigo. Quero que você venha trabalhar comigo. Você já está no último ano, você precisa apenas tomar uma decisão, como eu tomei. Você precisa deixar o ministério pastoral. E aí, irmãos, é interessante que era exatamente isso que eu estava almejando. Iria ganhar dinheiro e futuramente abrir mão do ministério pastoral. E de repente veio aquela proposta, e aquilo mexeu com o meu coração. Mas aí eu fui viajar, estava num congresso, lá na cidade de Goiânia, e aí, um dia de folga lá, uma tarde de folga, então eu e mais um amigo falamos, olha, vamos passear no shopping, vamos lá almoçar no shopping, vamos
vamos lá andar um pouquinho, conhecer um pouquinho. Aí fomos ao shopping e estava passando um filme. Eu falei, olha, interessante, vamos assistir esse filme aí, né? Não tem nada para fazer agora à tarde, o pessoal está todo mundo livre e tal. E era o filme do Al Pacino, O Advogado do Diabo. Os irmãos talvez já assistiram esse filme, né? Alguns já assistiram. Então, eu achei interessante o tempo, fui assistir aquele filme, O Advogado do Diabo. E comecei a assistir aquele filme, e o enredo desse filme, quem já assistiu, percebe muito bem, de que um jovem ele é seduzido para ser um advogado, e aí todas as artimanhas, todo tipo de coisas que alguém precisa fazer para se dar bem numa carreira profissional, era proporcionado pelo seu pai, né, que era o diabo, Al Pacino, né? Só que aí toda a sua vida começou a se desestruturar, sua família, tudo começou a mudar na sua vida. E ele começou a ganhar muito dinheiro, começou a fazer uma carreira muito próspera. Ao mesmo tempo que ele ganhava muito dinheiro, ele perdia muitas coisas que ele até então não valorizava, que não eram importantes para ele. E o final do filme termina ele então desistindo da carreira, né, de direito, de advogado, e o diabo então, Al Pacino ali, na figura do olhando para ele, faz uma outra proposta e tal para ele, e ele dá um sorriso, e o advogado diz o seguinte: o orgulho é meu pecado predileto. Esta é a última frase que termina: o orgulho é o meu pecado predileto. Eu assisti aquele filme e então fiquei extremamente impactado. Talvez eu não tivesse ouvido tantos sermões, muitas mensagens ali naquele congresso, mas Deus falou para mim. É interessante, né, irmãos, como é que Deus fala para a gente. Quando Deus quer falar, Ele usa até uma mula, né? Não foi assim? O profeta não quis ouvir, Deus falou através da mula. E Deus fala, e naquele momento eu entendi que Deus estava me trazendo uma lição. Chegando então, a primeira coisa que eu fui fazer, eu corri na faculdade e tranquei imediatamente o meu curso de Direito. E até hoje não terminei, né? Ficou por aquilo mesmo. Mas, irmãos, qual é a lição de tudo isso? Estava entendendo que o que havia por trás. Eu estava olhando para a prosperidade das pessoas, eu estava olhando para a vida das pessoas, estava tentando comparar a minha vida com a vida dos outros. E é exatamente esse contexto que o Salmo 73 apresenta para nós através da vida de Asaf. O que alguns autores chamam de o mal de Asaf, né? O mal de Asaf. Talvez isso não esteja catalogado como uma doença, né? Mas tem feito muitas vítimas, montões de vítimas. E essa é uma típica patologia que corrói a mente, vai apagando todas as nossas certezas, as nossas convicções, transforma a nossa alma vibrante num saco de dúvidas e revoltas. Muitas vezes a gente se revolta, a gente coloca em xeque a soberania de Deus, como Deus está dirigindo a nossa vida, porque a gente vai se deixando levar por esse mal chamado mal de Asaf. O pastor Ariovaldo Ramos tem uma frase que ele diz o seguinte, né? Nós temos uma vida e um jeito cristão de viver a vida. Às vezes o nosso jeito de viver não é condizente com aquilo que nós realmente deveríamos ser, como cristão que deveríamos ser. O mal de Asaf chama-se assim por causa do mais famoso ministro de adoração da história bíblica. A experiência dele está narrada nesse salmo, foi escrito por ele mesmo. Quando ele se queixa dessa doença, ele compartilha essa doença,
mas ele dá o diagnóstico e descreve a cura, porque há uma cura para essa doença. Mas como é que Asaf entrou nessa realidade e como é que ele conseguiu a cura para essa doença? As vítimas do mal de Asaf, elas são propensas à zombaria, porque quando a gente sai da fé, a gente sai da presença de Deus, a gente entra num sistema de zombaria, de uma militância ateísta, de abandono da igreja, de agressão, do álcool, de dedicação às drogas, à devassidão, a um espírito crítico de tudo e de todos. É só olharmos para a realidade do Salmo e a gente vê Asaf num espírito extremamente crítico. São muitos os pacientes dessa doença, né? E a triste realidade é quando a gente admite que tem ela, né? E quando a gente admite, é o primeiro passo para alcançar a graça da cura, como aconteceu com o próprio Asaf. Ele vai compartilhando aqui porque ele tem consciência daquilo que está afetando a sua mente. Asaf era um judeu da tribo de Levi, filho de Gerson, era músico por vocação, tinha prazer, tinha uns instrumentos preferidos, a harpa, o alaúde, o símbolo, são instrumentos antigos, né? Mas Asaf, nas suas apresentações mais frequentes, ele usava esses símbolos chamados símbolos retumbantes, são instrumentos de percussão, né? Composto geralmente por 2 discos de metal. Asaf participou do magnífico cortejo que levou a arca do Senhor à casa de Obed-edom. E ali o rei então conheceu Asaf, o rei Davi, conheceu que era um músico por excelência. Ele conheceu Asaf e descobriu que Asaf tinha um talento extraordinário. E Asaf então se tornou esse exímio tocador, esse exímio instrumentista, que fazia parte da grande orquestra filarmônica de Jerusalém, né? Que era uma grande orquestra, que tocava. O propósito dos levitas era sempre tocar dentro do templo. Era adoração, viviam para adorar a Deus. Tanto é que eles não tinham outra atividade. A tribo de Levi era uma tribo que vivia das outras tribos. As demais tribos entregavam seus dízimos, as suas ofertas, e eles eram sustentados. Eles não tinham uma terra, porque eles dependiam exclusivamente das ofertas, dos dízimos que as outras tribos dedicavam. E Davi, então, que dava grande ênfase à música, à adoração, à expressão de louvor a Deus, então usou Asaf. Asaf foi esse homem companheiro de Davi, que compôs vários salmos. Só para a gente ter uma ideia de como era a adoração no templo, né? Eram mais de 4.000 levitas que se revezavam por 4 turnos dentro do templo em adoração. Enfim, era uma verdadeira escola de música, sempre gente aprendendo com os grandes mestres ali, sempre o local do templo também era uma escola de aprendizagem. E os filhos de Asaf escreveram 12 dos 150 salmos que nós temos da Bíblia. Então a gente vê aí, por exemplo, os 11 primeiros livros e o terceiro, o Salmo 50, escrito por ele. Nessa mensagem nós vemos Asaf detalhando, quando ele entende que o que te causa impacto e te impressiona é o sucesso do outro. Asaf estava olhando agora para o sucesso, estava em crise, porque ele comparava a vida dele com a vida do outro, olhava para a vida do outro e via que o outro era muito bem sucedido, e que ele não estava alcançando o mesmo sucesso. Uma das lições que nós devemos aprender é que, se aquilo que nos causa impacto, nos impressiona é o sucesso do outro, nós vamos entrar em crise. Quando a gente começa a olhar para o sucesso do outro. Rui Barbosa já disse: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus.
O Rui Barbosa está em crise, porque ele começa a olhar, também ter essa perspectiva de que quem está no poder está cada vez mais se agigantando, está cada vez mais ganhando dinheiro ilicitamente. E muita gente cada vez ficando mais pobre. É a grande realidade que a gente vê no nosso país hoje, de pessoas que prosperam à custa da desgraça dos outros. Nós estamos vendo aí o Petrolão, estamos vendo tantos escândalos aí, cada dia se descobrem mais e mais escândalos. E quando nós olhamos para os nossos hospitais, quando olhamos para as nossas escolas, quando olhamos para o transporte, quando olhamos para as nossas ruas, quando olhamos para aqueles que não têm um lar, que não têm uma casa própria, que estão lutando diariamente, pagando seus impostos com tanta dedicação, com tanta luta, e pessoas se apoderando daquilo que é do povo. Mas, amados irmãos, esse pessoal não é referência para nós. Não é o sucesso das outras pessoas que deve impactar a nossa vida. Se eu começar a olhar para o sucesso das pessoas, se eu começar a medir as pessoas pelo sucesso delas e me colocar na mesma medida, eu vou começar a entrar em crise. O salmista diz: quase resvalaram os meus pés em direção ao abismo da incredulidade. Quando ele começou a olhar isso, quando ele começou a ter isso como parâmetro, ele afirma: os meus pés quase se resvalaram, quase que eu escorreguei, eu estava indo em direção a um abismo da incredulidade. É o que tem acontecido na vida de muitas pessoas que abandonam a igreja, que abandonam a Deus, porque começam a tecer alguns parâmetros de comparação da sua vida. Pouco faltou para que ele rompesse com a ideia de um Deus sábio, de um Deus bom, de um Deus justo, e jogasse fora toda a sua tradição, toda a sua vida, toda a sua dedicação. Um homem que se dedicava no templo à adoração, que servia para adorar a Deus. Esteve bem perto de uma violenta mudança de pensamento e comportamento, né? Quase trocou a casa de Deus por outras casas, né? Quase trocou o templo do Senhor por um terreiro de macumba, né? Recentemente eu encontrei um amigo de juventude, adolescência, juventude, era meu vizinho, nos criamos juntos. Encontrei ele na internet, no Face. E aí, quando eu comecei a olhar algumas imagens do Face, eu me surpreendi com algumas imagens que apareciam lá. Eu disse: essa imagem não é uma imagem de um cristão. E aí eu fui pesquisar sobre a vida dele. Ele eventualmente não quis entrar em contato comigo, eu procurei por várias vezes. A única frase que ele deixou lá para mim, dizendo assim: olha, Nagir, ore por mim. Ore por mim. Bom, pelo menos eu ainda creio em oração, né? Ou creio que eu posso interceder por ele a Deus. Mas ele era um jovem que foi criado comigo na igreja. Os pais deles eram da Assembleia de Deus, ele foi criado na igreja, ele e o irmão dele, e ele fez a opção de caminharmos juntos na mesma igreja. Ele conheceu uma jovem cristã na igreja, namorou essa jovem, casou, teve filhos com essa jovem, mas a sua ambição, a sua perspectiva de vida era muito maior, ele queria algo muito mais. E aí ele começou a se envolver com uma roda de amigos, com pessoas que não acrescentavam nada à vida dele, mas que talvez ele acrescentasse muito mais à vida daquelas pessoas, só que ele não conseguiu fazer a leitura. E ele se envolveu, e ele entrou para a maçonaria, se envolveu com a maçonaria, se envolveu com outras coisas, até que o diabo começou a fazer um estrago dentro dessa brecha que ele começou a dar para Satanás. Ele começou a se envolver com o alcoolismo, e assim por diante. Ele foi perdendo todas as coisas, foi perdendo, e agora aquela foto dele estava num templo de Umbanda.
Então, amados irmãos, não é nada escandaloso quando a gente olha para o salmista e precisa aprender, precisa refletir. Porque o salmista está dizendo, olha, meus pés quase se resvalaram, quase que eu escorreguei no abismo da incredulidade. E o diabo tem essa proposta, nos levar à incredulidade, nos levar à dúvida. Porque lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva estavam no jardim, porque o projeto de Deus era o jardim, e Deus os colocou lá no jardim, e diz a palavra de Deus que Eva estava passando, e de repente a serpente lhe chamou a atenção. E qual foi a pergunta da serpente para Eva? Olhe, você já prestou atenção nesse fruto? Talvez Eva passasse ali tantas horas, tanto tempo, muitas e muitas vezes. E aí a serpente disse para ela assim, olhe para esse fruto. E diz a palavra que Eva olhou, e de repente aquele fruto se tornou agradável aos seus olhos, se tornou atraente aos seus olhos, porque o diabo mostrou de uma forma diferente. Olha, o dia que você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. E Deus não quer que você coma desse fruto, porque você vai ser igual a Ele. É por isso que Ele não quer que você coma desse fruto. E Eva pensou, olha, puxa vida, eu serei igual a Deus. O diabo disse, você vai ser igual a Deus. Igual a Deus. Aí Eva comeu daquele fruto. Ela foi seduzida, atraída. Aquele fruto se tornou agradável para ela. E ela então comeu daquele fruto. E ainda levou, compartilhou com seu marido. E aí houve toda a destruição. E nós sabemos da história que eles foram expulsos da presença de Deus, porque duvidaram. Ao invés de ouvir a voz de Deus, continuaram ouvindo a voz de Deus, pararam para ouvir a voz do diabo. E o diabo disse, olha esse fruto, olha como é agradável. E Eva sentiu desejo de comer daquele fruto. O problema é que Asaf passou a ter inveja dos pecadores, diz ele. Ele dizia, eu também sou como eles, sujeito aos mesmos sentimentos e paixões. Por uma questão de princípios e pelo temor do Senhor, eu abortava na fonte os desejos pecaminosos. Qual é o seu parâmetro de realização? São as pessoas? É a prosperidade das pessoas que a gente está olhando em volta? No entanto, o salmista ofereceu uma forte resistência a todos esses sentimentos. E dele se privou por amor do Senhor e por causa do seu nome. De repente se sente frustrado e se pergunta, será que foi à toa que eu me esforcei para não pecar e permanecer puro? Ele diz, olha, eu tenho feito um esforço para não pecar. Eu tenho feito um esforço para permanecer puro. E tem muita gente que às vezes está na igreja, tem uma relação com Deus, tem uma comunhão com Deus, faz parte de uma comunidade, e às vezes fica olhando para a vida e diz, olha, será que vale a pena o esforço? Eu estou abrindo mão para ter uma vida de santidade, eu tenho tido uma vida de honestidade, eu tenho sido íntegro, eu tenho sido fiel à palavra de Deus, eu tenho obedecido à palavra de Deus, eu tenho sido fiel a Deus. Será que isso vale a pena? E o diabo tem trabalhado, o diabo trabalha na mente, trazendo algumas insinuações, trazendo algumas dúvidas, para que os seus pés escorreguem e como Asaf você caia no abismo da incredulidade. Diz a palavra, ele pensava que Deus não o tratava de um modo especial, que uma coisa que machucava o salmista era a popularidade dos pecadores. Eu sempre tenho falado, irmãos, que eu louvo a Deus por todos aqueles que nessa noite, como os irmãos, priorizaram entre tantas coisas que poderiam estar fazendo nessa noite, priorizaram estar aqui. Por quê, irmãos? Porque essa prioridade é um privilégio. Às vezes nós ficamos entusiasmados quando nos encontramos com uma celebridade. Imagine,
Tem muita gente que gostaria de encontrar o Neymar e dar um grande abraço, fazer uma selfie com o Neymar, né? Ou encontrar aí um grande artista da televisão. Quantas pessoas aí gostariam de talvez se encontrar com uma celebridade da televisão e fazer uma selfie? Quanta gente não gostaria de ter um momento para falar com o prefeito, né, a autoridade? Eu lembro que eu estava num evento recentemente e o governador Alckmin estava lá, e aí eu percebi quantas pessoas queriam chegar perto do governador, queriam tirar uma foto com o governador. E se tocasse, cumprimentasse o governador, então seria o auge, né? E depois aí aquelas publicações, né? Todo mundo lá publicando uma foto. Olha, tinha uma foto junto com o governador Alckmin, né? E às vezes eu penso assim, olha, e nós não valorizamos o privilégio que temos de falarmos com o Rei dos Reis. Aquele que está acima de toda autoridade, aquele que pode destituir qualquer um desses poderes, aquele que tem o controle absoluto do universo. Nós vivemos num sistema solar, irmãos, nós vivemos apenas num sistema, numa galáxia, entre milhares e milhares de galáxias. O nosso sistema solar é um, com milhares de planetas. O que nós temos são alguns planetas, nós vivemos em um planeta, entre milhares de planetas, num sistema. A nossa galáxia entre milhares e milhares de galáxias. Os irmãos terem uma ideia, existe um Sol que é 100 mil vezes maior que o nosso Sol, que está em outra galáxia. Veja a grandeza desse Deus. E esse Deus criou você e colocou aqui e disse: eu me importo com você. Eu amo você. A Bíblia diz que Deus nos amou de uma tal maneira, uma maneira inexplicável, uma maneira extraordinária, que lá no controle absoluto, Senhor de todo esse universo, que a nossa mente limitada não tem capacidade de imaginar, da imensidão desse universo. Esse Deus, na sua grandeza, olhou para você, olhou para mim, me amou de uma forma extraordinária e mandou o seu único Filho, Jesus Cristo, para vir ao nosso encontro. Olha que amor! E às vezes eu não valorizo essa oportunidade, eu não valorizo esse privilégio de estar falando com Deus. Às vezes a oração é às vezes apenas uma mera repetição. Nós aprendemos a rezar lá fora e passamos a rezar às vezes aqui dentro. Não temos sentimento, não temos convicção, não valorizamos o privilégio de falarmos com Deus. E esse Deus não apenas, nós não temos o privilégio de falar com Ele, mas temos o privilégio de ouvir a voz dEle. É um Deus que fala conosco diariamente, é um Deus que se importa conosco, é um Deus que conhece cada um de nós, as nossas aflições, as nossas lutas, nossas dificuldades, os nossos problemas. O salmista tinha uma visão deturpada desse Deus, ele começou a ter uma visão errada, e aquilo acabava machucando o salmista e levando ele a uma crise. E ele foi acometido dessa crise, e demorou algum tempo, e acabou desgastando muito a vida dele. Tentou descobrir o que estava acontecendo, tentou refletir sobre aquela realidade. Aí diz a palavra, até que então ele entrou na presença do Senhor. Então, irmãos, qual é o nosso conceito de integridade? Pessoas de caráter fazem a coisa certa não porque elas acham que isso irá mudar o mundo, mas porque elas recusam a serem mudadas pelo mundo. O caráter de Asaf estava sendo deformado por causa da sua incredulidade. E por causa da nossa incredulidade, nós vamos nos afastando de Deus e o nosso caráter vai sendo deformado. A
palavra de Deus diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação. O que é uma pessoa conformada? Quando eu olho para esse vaso aqui, o que eu estou vendo? Estou vendo que tem uma planta, tem ali terra, e essa terra está dentro desse vaso. Essa terra tomou a forma desse vaso. Se nós conseguirmos tirar essa terra ali, que se ela não desmanchar, nós vamos ver que ela vai imitar exatamente o quadrado desse vaso. Isso significa que ela está formada. Então, quando a palavra de Deus diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo, é não entrar na forma deste mundo, do jeito que este mundo pensa. Quando falamos mundo, falamos de uma vida que é comandada pelo príncipe das trevas, porque a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Não é o mundo que nós vivemos, mas é um mundo espiritual. E a Bíblia diz que nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. E Deus nos fez assentar nas regiões celestiais. Outrora eu andava segundo o curso deste mundo. Eu andava, era como curso deste mundo, é como um rio. Eu era guiado por esse mundo, pelo curso deste mundo. Enfim, eu era empurrado. E eu estava nas trevas. Quando eu estou nas trevas, eu não consigo discernir. Mas eu fui transportado. Um dia Jesus me tirou do reino das trevas, me tirou da escravidão e me transportou para o reino da luz e me fez assentar nas regiões celestiais. Então agora, amados irmãos, eu e você estamos assentados nas regiões celestiais. Agora nós estamos na dimensão, o mundo que nós enxergamos na nossa frente é na ótica, na dimensão do reino de Deus. Então é por isso que eu oro, por isso que eu falo com Deus, por isso que eu converso com Deus, porque eu vou no mundo espiritual. Eu vou no mundo espiritual, eu falo com Deus face a face, porque eu estou assentado nas regiões celestiais. Eu tenho essa liberdade, eu tenho esse privilégio de falar com Deus a qualquer hora, de estar na presença de Deus. E Deus me ouve. Eu gosto daquele salmo quando Davi diz assim: clamei ao Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu a minha oração, meu clamor. Irmãos, olha que coisa. Você clama ao Senhor. O Rei dos Reis, não é para o prefeito Haddad, não é para o governador Alckmin, não é para o Temer, para Dilma, para sei lá quem for que estiver lá no poder maior desse país. Você clama para o Rei dos Reis, e o Rei dos Reis se inclina para ouvir o seu clamor, para ouvir a sua oração. Esse é um Deus que nos ama, um Deus que se preocupa conosco. E Asaf estava perdendo essa visão. E a sua integridade, o seu caráter estava sendo deformado. Porque a palavra de Deus diz que eu tenho que não me conformar, mas transformar pela renovação da minha mente. Quando a minha mente passa a ser a mente de Cristo, então eu passo a ser um instrumento para renovar esse mundo. Eu não tomo a forma deste mundo, mas eu passo a ser um agente de Deus para transformar esse mundo. O salmista Asaf entra no templo. O templo significa a presença de Deus. Então ele entra na presença de Deus porque ele havia se afastado de Deus. O templo representa ali, quando as pessoas estão ali em adoração, o templo tinha uma representação muito mística na vida do povo. Tanto é que quando as nações inimigas entravam na cidade lá em Israel, para destruir, na nação de Israel, para destruir o povo, para lutar contra o povo, a primeira coisa que eles faziam era destruir o templo. Por quê? Porque eles achavam que destruindo o templo, e por isso que a gente vê na Bíblia que o templo foi destruído várias vezes, porque eles achavam que todo o poder do povo estava centrado no templo. E o templo tinha um significado. O templo era o lugar onde Deus se manifestava ali para o povo. E Asaf diz: olha, eu saí da presença de Deus. Eu deixei Deus de lado.
e comecei a ter outros parâmetros na minha vida. Agora ele se volta, entra para o tempo. Agora ele começa a recobrar a sua consciência e a compreender a dimensão e o significado da vida espiritual. Ele começa a renovar a sua fé quando ele volta-se para Deus, quando ele se achega a Deus, ele começa a entender a dimensão daquilo que é Deus. Dentro do templo, ele entende a importância da sua confiança, como ele deve confiar e depender de Deus. Nós queremos que o nosso sentimento seja um parâmetro de justiça para Deus. Ele diz assim: olha, Senhor, eu sou justo, eu sou honesto, mas os ímpios aí, por que o Senhor não faz justiça com eles? Por que o Senhor não faz isso? Por que o Senhor não faz aquilo? Ele estava se colocando como parâmetro, mas na verdade Deus estava dizendo para ele que ele não era parâmetro, que nós não somos parâmetro, que Deus faz a sua justiça de acordo com a sua soberania. Às vezes a gente olha para o presídio assim, né, irmão? Tanta violência que acontece no nosso dia a dia. Poxa vida, né? A gente fala assim, a gente brinca até, olha, se eu pudesse ter um Bin Laden, né? Que um avião que caísse lá em cima do Congresso, né? E matasse aqueles ladrões todos, né? A gente fala assim, tem tanto ladrão, porque começa a reportar tanto ladrão, tanta coisa, tanta sujeira. A gente fala, às vezes é um sentimento. E às vezes eu começo a me usar como parâmetro. Será que eu sou tão justo, sou tão bom, sou tão fiel a Deus assim, para partir de minha justiça? Quem sou eu? E Asaf estava usando ele como parâmetro, mas ele estava longe de Deus. E aquilo estava afastando ele mais de Deus ainda, porque ele estava usando um parâmetro que não era o parâmetro ideal. Asaf começa a entender com clareza. Quando ele entra no templo, ele se lembra do Salmo de Davi: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Talvez ele não memorizou essa palavra de Davi, do salmista Davi. Não tenha invejas dos malfeitores, não tenha inveja daqueles que praticam a iniquidade. Tão perto ele estava ali, talvez muitas vezes até dentro do templo. Talvez Asaf estava até ali, no templo. Estava até tocando, estava até cantando, tocando seus instrumentos com a habilidade que ele sabia tocar. Mas o seu coração estava longe de Deus, o seu pensamento estava longe. Estava fazendo julgamentos, estava pedindo para Deus fazer justiça, estava sentindo inveja das pessoas lá fora. É dentro do templo que Asaf percebeu que estava acontecendo um desastre dentro da sua vida, da sua alma. Se há algo que precisa permanecer intocável, é exatamente a certeza de que Deus é recompensador daqueles que o buscam. Quando olho para a cruz e contemplo o sacrifício de Jesus, que deixou a sua glória e veio para esse mundo, um mundo tão corrupto, um mundo tão sujo. Pense no Rei da Glória, Senhor da eternidade, Príncipe da paz, e Ele deixou a sua glória vivendo em toda a santidade, e Ele deixou a sua glória e veio aqui ao nosso encontro, nesse mundo sujo, corrupto. O Filho de Deus se humilhou, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus que Ele se humilhou em forma de homem, tomou forma de homem, o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Sabe por quê? Por amor. O quanto Deus nos ama, o quanto Deus se preocupa conosco, o quanto nós somos importantes para Deus, e precisamos entender o quanto nós somos importantes. E Asaf precisava entender que ele era muito importante para Deus, que cada um de nós é importantíssimo para Deus, porque Ele nos amou, Ele entregou o seu Filho ali na cruz. Ele foi pregado, ali foi suspenso no madeiro, ele foi humilhado, recebeu todo tipo de humilhação, sendo o Filho de Deus, o Rei dos Reis,
recebeu na sua cabeceira, na sua cama, na sua cruz, no alto. Este é o rei dos judeus, o rei dos reis. Foi assim que ele foi tratado, humilhado. Mas ali na cruz, quando ele olhava para aquelas pessoas que humilhavam, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem e não sabem o que falam. Amém, irmãos? Quando o salmista sai do templo, agora, ele está refeito, está curado, está revivificado, alegre, disposto e ao mesmo tempo solícito. Mas para mim, bom é estar perto de Deus, diz ele. Para mim é bom estar perto de Deus. Por isso que nós estamos aqui hoje. Porque nós queremos cada vez mais buscar a presença de Deus. Porque nós entendemos que priorizar este momento é um privilégio, é um momento que não vai acontecer mais na nossa vida. Esse momento já passou. E é um privilégio que eu e você estamos desfrutando nessa noite. De estarmos aqui falando com Deus e ouvindo a voz de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que a gente possa aprender a andar e dizer como salmista: mas para mim, bom é estar perto de Deus. Não permita que o inimigo coloque dúvidas na sua mente. Não permita que o inimigo lance qualquer tipo diante de você, para que você possa escorregar e cair no abismo da incredulidade, e assim se afastar de Deus. Certamente você conhece que as pessoas que se afastaram de Deus, começaram por aí. Então nós vamos orar nesta hora. Eu queria orar com você, agradecendo o privilégio de estar aqui nesta noite. Deus me deu esse privilégio também, de estar falando com Ele, falando das coisas de Deus. Como é bom falar das coisas de Deus. Como é bom ouvir a voz de Deus. Como é bom falar com Deus. E agora nós vamos falar com esse Deus Criador do céu e do universo. Esse Deus que tem poder para mover os céus e a terra. Esse Deus que olhou para você e olhou para mim, que vivíamos nesse mundo sujo, corrupto, que andávamos segundo o curso deste mundo. Ele disse assim: olha, vá lá, lá está o Diego. Eu amo o Diego. Eu amo aquela igreja, eu amo aquelas pessoas. Vai lá, meu filho, vai lá e morra por eles. Tire eles do mundo das trevas. Tire eles da escravidão. Agora, o Senhor Jesus está entronizado em nossos corações. Nós somos lavados pelo sangue, e quando o diabo olha para a nossa vida, ele vê o sangue de Jesus. Ele vê em mim e vê em você o sangue de Jesus. Por isso ele não tem mais poder sobre a sua vida. E você pode olhar para o inimigo e dizer: eu fui lavado pelo sangue. Olhe para mim e veja o sangue de Jesus. Olhe para mim e veja o sangue de Jesus. O sangue de Jesus está sobre você. O sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. Essa é a prova de Deus, o quanto Deus nos ama. Essa é a nossa motivação pela qual nós estamos aqui nesse culto de adoração a Deus. Essa é a nossa motivação pela qual amanhã estaremos adorando a Deus, porque continuaremos em adoração, continuaremos servindo a Deus, continuaremos na presença de Deus. A Bíblia diz que nada nos afastará do amor de Deus, nem a tristeza, nem a morte, nada poderá nos afastar do amor de Deus. Ó Deus amado, abençoe, Pai amado, ricamente a vida desta igreja. Ó Deus, abençoe a vida do pastor desta igreja, da sua família, de cada um, ó Deus, que tem servido ao Senhor com alegria, e tenha misericórdia daqueles que têm porventura sido lançado na sua mente uma semente de incredulidade, que caia por terra em nome de Jesus, mas que nessa noite caia uma semente de fé, e que nos fortaleça, que saiamos daqui fortalecidos pela Tua palavra, entendendo que temos um Deus que nos ama de uma forma extraordinária, de uma forma inexplicável, que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós.
Oh Deus amado, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Pai. E se há alguém aqui, Senhor, que tem sido afligido pela incredulidade, pela dúvida, que caia por terra toda dúvida, toda incredulidade, em nome de Jesus, Pai amado. Nós oramos, gratos por essa noite, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Deixo aqui o meu abraço, o abraço da igreja lá do Jardim Brasília, para todos os irmãos. E que Deus possa continuar abençoando essa semente e que os irmãos possam ter grandes colheitas aqui para a honra e glória do Senhor. Pastor Diego, muito obrigado. Deus abençoe.